Daquela época para cá, nós temos uma evolução da tecnologia muito grande. Então, aqueles aviões a gente voava, eram aviões turbo-hélice, que depois, posteriormente, foram substituídos, e hoje a gente está na era do jato, que são aviões controlados por computadores, diversos computadores, totalmente automatizados em todos os seus sistemas, inclusive de carregamento. O que acontece normalmente com o acidente aéreo é que o impacto é muito grande, né? O impacto visual é muito grande, o estrago é muito grande, o número de pessoas envolvidas é muito grande. Então causa medo. Era um domingo e eu tinha uma prova na segunda, era por volta do meio-dia. Eu escutei muito rapidamente um som de aeronave, muito rápido, depois um choque muito forte. Imediatamente a casa foi tomada por uma fumaça branca e um cheiro muito forte de querosene. É impressionante que cai um avião nessa rua e não atinge ninguém. Ele atinge 7 casas, a aeronave praticamente que pousou em nosso quintal. E daí as pessoas da comunidade tiveram acesso e começaram a fazer o resgate das pessoas, a remoção das pessoas, ainda com a aeronave em chamas. E todos os ocupantes vivos já tinham sido resgatados quando as equipes de socorro chegaram, né? Esse acidente ficou imediatamente associado à banda Calypso. O frisson era tão grande que aqui no dia seguinte, na noite seguinte, né, na segunda-feira à noite, houve uma reunião aqui. E aí chegou uma autoridade aí, que eu não sei o nome dela, num carro diferente. E isso é um fato hilário. E a comunidade pensou que era o Chimbinha e a cantora lá, como é o nome? Joelma. E aí ficaram lá fora gritando: Joelma, eu vim aqui só para lhe ver. Algo assim, né? Como se fosse uma plateia. Cada voo é um projeto, né? Eu tenho início, meio e fim. Quando o piloto se apresenta para voar, ele tem a primeira fase de saber o que ele está carregando, quantos passageiros tem, quanto tem de carga, quanto tem de combustível. Depois a bordo ele faz um outro planejamento que é com o piloto, com o copiloto. Ele faz toda uma checagem do avião. Quando o avião recebe a autorização para sair daqui da posição de finger, que ele está aqui, e vai para a cabeceira, ele faz outro cheque. E na cabeceira da pista ele faz um outro cheque antes de decolar. Então, a partir dali, ele recebe a autorização e ele é monitorado. Então, a não ser que ocorram falhas humanas, que desobedeçam alguma ordem, mas você é monitorado 24 horas, é um meio de transporte seguro, muito seguro. Fatalidades acontecem. Eu não viajo mais de avião. Faz 5 anos já perdi de viajar por 2 vezes. Tenho muito medo da reação que eu vou ter dentro do avião. Eu viajei pouco tempo depois. E sei que ainda, por mais que meu irmão foi vitimado, ainda é um dos transportes mais seguros do mundo. E me tranquilizou um pouco pensar nisso, né? Mas dizer a você que não passa um filme na nossa cabeça, passa. As proporções de um acidente aeronáutico, como a própria norma da ANAC diz, ela relata, é que são proporções, é uma tragédia incalculável. Né? E é assim como também nós nos sentimos. Nós participamos de uma tragédia incalculável, e eu posso dizer isso porque já tínhamos perdido um irmão de maneira trágica também, em acidente de carro, em acidente de um choque elétrico, mas o acidente aeronáutico, ele é massacrante para a família. Ele é um processo que volta, toda vez que você toca no assunto, a história não acaba, ela continua e isso é cansativo. Minha família, inclusive, fez um acordo porque queria acabar essas tratativas na esfera indenizatória. Até hoje, quando eu me paro pensando, eu começo a chorar, começo a ficar triste,
Por quê? Porque até hoje eu ainda aguardo o encerramento do processo final. Ninguém foi punido, apesar das provas serem contundentes, né, como o livro, cadernos paralelos, a investigação feita pela Alcenipa, até onde a gente teve informações, até onde eu li relatórios, apontam falhas de manutenção, apontam falhas de vários fatores, inclusive da própria Agência Nacional Regulamentadora, a ANAC, que uma semana antes não fez uma auditoria, apurou lá a empresa e não deu uma punição. Após o acidente, ela deu várias infrações, várias multas para a Noah. Na época a gente conseguiu, porque eu briguei muito, mas assim, teve famílias que não teve direito a... Eu acho que existe uma falha. Eles têm uma resolução, que é a resolução 200/1001, que é a chamada assistência às vítimas e aos familiares dessa vítima. Só que eles não especificam que assistência é essa. Assistência psicológica, assistência médica, assistência psiquiátrica. Os sintomas do estresse pós-traumático, eles aparecem sem ter um tempo definido. Então, se ele aparece sem ter um tempo definido, então eu também preciso ter um acompanhamento que não tem um tempo definido. Falar do meu irmão é bem difícil. Estou aqui agora. Vou respirar. Falar dele é difícil, porque se hoje eu sou o que sou, foi graças a ele. Maria da Conceição, para mim, é um exemplo de ética, de respeito, né? É um exemplo de Bom humor. De atenção. A saudade é imensa. E a esperança que diz que um dia a gente se encontra, né? Eu espero um dia me encontrar com ela. Mas que machuca muito ainda. Muito.